serão ressuscitados para diante do trono branco, que é o Senhor Jesus que vai estar nesse lugar, para julgar cada um por um, serão julgados aqui, nesse lugar. E serão lançados no lago de fogo. Eles serão julgados um por um, não para ver se, como muitos pensam, né? Botar a balança lá, vai botar as obras, não é? Vamos ler esse versículo para entender, lá no Apocalipse, quer ver? Apocalipse 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo. E ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto, por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É interessante esse capítulo porque ele narra toda a trajetória, né, do início do milênio até o final do milênio, o que vai suceder e como sucederá. E daí entra esse dia final, que é o dia do trono branco, em que todos serão ressuscitados para dar conta de si mesmo a Deus. E aí fala de livros, né? Os livros foram abertos. Que livros são esses? Que livros? Os livros foram abertos e outro livro foi aberto, o livro da vida, né? Mas falam de livros, que livros?
o livro das obras. O homem pensa que o que ele está fazendo aqui, Deus não vai lembrar naquele dia. Está registrado tudo. É 12, né? Mateus 12. Que o homem dará conta até de uma palavra frívola que ele falar, ele vai dar conta dela. Então, nesse dia aqui, não serão as suas obras que serão pesadas no sentido. Por isso estou falando, muitos pensam que então vai ser julgado segundo as suas obras, não fala aí? Foram julgados segundo suas obras. Então vou fazer bastante obra boa, que eu chego lá vou estar isento então. Não é isso que ele está falando. Que as obras serão manifestas naquele dia. O homem vai ser apresentado todas as suas obras. E não tem obra boa que vai recompensar isso, entendeu? Então, esses livros estão registrados tudo o que o homem faz nesse mundo. Assim como no dia que nós formos levados embora para encontrar com Cristo, nós iremos ao tribunal de Cristo, não para condenação, lá também todo. Só que a diferença é que nós estaremos, e somos, estaremos salvos naquele dia. Nossa vida vai passar e nós vamos ver quanto Cristo nos amou. Nós estaremos perfeitos do lado dele, vendo a nossa vida passar, e nós vamos ver quanto amor esse homem teve por nós, quanta misericórdia e nos salvou. Não haverá naquele dia menção de pecados, porque nossos pecados todos foram julgados na cruz. Nós não daremos conta de pecado nenhum, graças a Deus, por Cristo, não daremos conta de nada, mas a nossa vida será manifestada ali. Porque quando Paulo fala, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, isso ali, ele não está falando de tempo, ele está falando do fato. Então nós, num tempo, e eles em outro, mas todos nós daremos conta de si mesmo, no sentido, compareceremos diante de Deus para fazer isso. Isso nós vamos fazer aqui, nós, os salvos, diante do tribunal de Cristo, não para condenação, mas tudo vai ser apresentado lá. Só que alguém deu conta de mim diante de Deus. Não é verdade? Eu não vou poder dar conta de ninguém para Deus, mas esse homem deu conta de mim para Deus, ou de nós. Agora aqui, no final, no último dia, o homem não vai ter ninguém para dar conta por ele. Ele vai dar conta de si mesmo a Deus. Como? Condenado. Por isso que é o versículo 22, que é o último versículo de Apocalipse 20, é 22. No capítulo 20, qual que é o último versículo? É a 15, Fala que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, única saída que ele teria se o nome dele tivesse escrito no livro da vida. Nosso nome está escrito no livro da vida. Por isso que nós somos salvos. E as nossas obras foram condenadas ali. Ou seja, alguém pagou a nossa dívida. Esse homem vai chegar aqui com a sua dívida na mão e não tem quem vai pagar. Ou seja, a conta vai estar para ele. A conta está aqui. Não tem quem pague. É que mostra isso porque a salvação não é por obras. É isso que ainda está sendo colocado, que salvação não é por obras, é por graça. Ele não está lá, então, as obras dele, que seja quais forem. Porque uns, logicamente, nós sabemos isso, uns chegarão lá devendo 50, o outro vai chegar lá devendo 500. Mas o problema é que não tem, os dois são devedores. Foi o que o senhor falou. Lembra quando aquela mulher veio aos pés dele e chorando, regando os seus pés com lágrimas, enxugando com os cabelos? Ele estava na casa de Simão, que tinha convidado para ele comer. E ele sentado lá, olhou para o Senhor, viu a mulher no pé dele, que era uma pecadora. Ele falou consigo mesmo, se esse fosse
ele ia saber quem e qual é a mulher que está no pé dele, porque é uma pecadora. Ele falou consigo mesmo. O senhor sabia que ele estava pensando, falou assim: Simão, tem uma coisa para dizer para você. Dize a mestre, havia um homem que tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro devia 50. Não tendo os 2 com que pagar, ele perdoa ambos. Qual dos 2 amará mais? Ele falou: tenho por mim que é aquele que mais foi perdoado. Ele falou: então, eu entrei na sua casa, você não me desse o ósculo. Essa mulher não me cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça, essa com as suas lágrimas estão ungindo meus pés. Não lavaste os meus pés, e ela com as lágrimas fazendo isso. Por isso que eu te digo, os seus pecados são perdoados. Porque ela muito amou. Ela estava amando pelo conhecimento do perdão. Mas ele falou isso. Um devia 50 e outro 500. Mas não tendo os 2 com que pagar. E é o que vai acontecer aqui. Não importa quanto. O problema é que você não tem como pagar. Não adianta você achar que você é melhor. Vai chegar lá. Esse é o conceito humano, né? Aquele lá fez tanto e eu não fiz. Eu sou melhor, eu vou chegar lá, vou ser poupado. Mas o pouco que você deve já é dívida já. Não tem. Você tem que ter alguém que tenha que pagar a sua conta, né? Ou seja, o Senhor, né, é o nosso pagador, o nosso substituto, né? Pagou a nossa conta, então eu não devo nada mais para Deus. E um detalhe, eu estava falando aqui, por isso começou o assunto no fim, antes que fuja. O reino, 2 esferas, terrena e celestial. A esfera celestial, ela comporta os santos que foram arrebatados aqui e os santos ressuscitados. Faz parte, que são esses santos, deixa claro, os santos arrebatados com os santos ressuscitados da igreja, os santos do Velho Testamento que são ressuscitados aqui nesse dia, e os santos que serão ressuscitados aqui na volta de Cristo. Esses são a esfera celestial. E todos que passaram em vida aqui e vão entrar vivos, juntamente com as nações, fazem parte da esfera terrena. Tá? Então, essas 2 divisões que existem no reino. Embora... Não, o que vai haver é uma... Isso, aquela escada. Esse tempo aqui, o céu vai estar em harmonia com a terra. Ou melhor, a terra vai estar em harmonia com o céu. Vai ter uma união. Por causa de Cristo, óbvio, né? Ele vai ser o centro. Quando fala lá em João, capítulo 1, versículos finais lá, que fala que vereis o céu aberto e uma escada subindo e descendo sobre o Filho do Homem, não está dizendo que Cristo é a escada, tá? É que ele é objeto por existir essa escada aí, tá? Porque ele vai reinar sobre todo o universo, o Senhor. É que haverá esferas terrena e celestial. Sim, certo. Não, aí está certo, está correto. Realmente, nesse caráter, sim, quando o Senhor vier aqui, ele vai julgar. Porque não entrarão, né, aqui vai ser o julgamento dos vivos, não entrarão no milênio aqueles que foram contra o Senhor pelo testemunho aqui dos seus irmãos, os pequenos, né? Esses pequeninos que eles não aceitaram e não recolheram o testemunho dele, eles serão julgados aqui e serão condenados. Isso nós lemos agora em Apocalipse 20. Na hora que ele vem para estabelecer o reino dele, ele julga isso e mata os seus inimigos. Então
Os que foram desobedientes aqui morrerão aqui, ó. Eles vão morrer aqui, entrarão somente os eleitos, né? Não diz que são todos salvos, mas são os que vão entrar. Nesse caráter, isso. As nações que ajudaram, os judeus, tudo vão entrar. Eles vão crer, né? Eles vão ajudar por crerem, né? Por aceitarem o testemunho deles, né? Bom, na verdade, teríamos muito que falar de tudo, na verdade, né? Mas aqui, após o trono branco acontecer, haverá um novo céu e uma nova terra. Os vivos daqui serão transportados para a nova terra. Como? Não sei. Isso eu não sei. Mas haverá novo céu e a nova terra, que serão esses que estão aqui, serão passados. Porque essa terra, tudo isso que nós vemos que faz parte das primeiras coisas, vão passar. Essa terra que nós estamos vendo aqui hoje, pisando nela, ela será consumida, ela vai destruir. Então esse povo que vai estar aqui, eles serão levados, o mar já não existe. E ali não haverá nem pranto, nem dor, nem morte, que ainda vai ter aqui, não haverá nem morte, nada. Tudo será paz. Que isso é o quê? Isso é a eternidade. Isso faz menção aos que morreram e nunca mais foram achados. Entende? Porque ele está mostrando, lógico, que todos que morreram, eles vão estar onde? Estão no Hades. Nós sabemos isso, que estão no Hades. Mas é no sentido que aqueles que nem sabem, eles aparecerão. Todos darão seus mortos. Aonde quer que morrerem, eles comparecerão. Ou seja, ninguém está esquecido. Sabe, é por isso que eu acho... vamos dizer, naufragou um barco ali em 1215, lá no... Cadê? Sumiu, não sabe onde foi parar. Esses que morreram lá vão aparecer ali. É nesse sentido que eu entendo, não sei se o Luiz sabe outra coisa, que tudo vai entregar, todos os mortos serão apresentados, é isso que ele está falando. Né? Todos os mortos, ou seja, não vai passar ninguém. E um detalhe mais, salvação, apesar de ser igreja, Israel, né? Igreja, Israel, salvação é individual. É um ato individual, ainda que você pertença, após salvo, a um grupo de pessoas, né? Que no caso da igreja, por exemplo, mas salvação é individual. E Deus não tem neto, Deus tem filhos. Então, salvação, ela é individual e não se passa, não é herança não. Salvação é individual. E assim, aquele dia aqui, é o que vai acontecer também. Cada um vai se apresentar ali. Todos, vai ser um por um, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Entende? O homem não vai passar no meio da massa, não. Ele vai, um por um, vai dar conta de si mesmo a Deus. Tribunal de Cristo vai ser individual também. Aqui é individual, aqui também vai ser individual. Nós seremos apresentados individualmente. Não vai ser a igreja sentada, né? Todo salvo sentado. Luiz, sua vez. Luiz. Entendeu? Nós seremos individualmente com o Senhor e nós vamos diante dele, eu e ele só, que nós vamos
ver a nossa vida, a minha vida, e eu vou estar com Ele. O Senhor não vai expor nada para ninguém. Vamos ler um versículo, leia lá então, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Colossenses capítulo 1, 17 a 19. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Porque Deus fará convergir em Cristo, isso em Efésios, fará convergir em Cristo todas as coisas. O céu, da terra, vai convergir tudo em Cristo. E Ele, aí de Colossenses, terá a preeminência ou a primazia em tudo. Então, em comparação aos que estão perdidos e os salvos, Cristo terá a preeminência. Graças a Deus, haverá mais salvos do que perdidos. Isso, Deus será glorificado nisso. Que a obra de Cristo, a desgraça do homem, seja o que for, que aconteceu em toda a história, começando por Satanás, Cristo foi aquele que veio para remir. Ele entrou debaixo, ele entrou na condição para resgatar. Isso que é maravilhoso. Ele não foi por palavras, ele veio na condição para restaurar, para resgatar. Satanás, um dia, deixou a sua posição, o seu estado original, para desonrar Deus. O homem deixou seu estado original, do qual Deus tinha dado, para desonrar Deus também. Cristo, Jesus, deixou o seu estado original para glorificar Deus e salvar o homem. Então ele veio aqui assumindo a forma mais baixa para poder resgatar. Então isso é o privilégio, por isso que Deus fará convergir em Cristo todas as coisas, no céu, na terra, e Ele terá a primazia em tudo. Não é isso mesmo? Essa é a maravilha do Senhor, Não é isso mesmo, então, meus irmãos? Esse é um resumo da história, do que foi e ainda será. Não, eles saíram daqui, saíram daqui para nunca mais voltarem, nunca mais, até hoje, até nós, por exemplo, você pode ser um hebreu, sem saber, porque eles se misturaram tanto com as nações, que estão tudo vendido aí no meio, embora existam ainda, e são conhecidos de Deus. E eles voltam aqui para reinar no milênio. Eles vão passar pela grande tribulação, como o mundo vai passar, mas eles voltam aqui por um chamado celestial. Um chamado de Deus, chamado divino, para eles voltarem outra vez, para reinar, para tomar suas posições. Então todo Israel vai ser salvo. Eles voltarão ali. Eu pus a flecha desse jeito aqui, porque, na verdade, quem volta para dar conta são os judeus. Que eles foram eles que voltaram e foram eles que mataram o Messias. Judá e Benjamim, que é chamado de judeus, Eles que foram culpados. Então, eles é que foram dispersos aqui e voltam aqui. Essas 10 tribos que desceram aqui, não mais voltaram.
Vão voltar praticamente, eles vão atravessar com o mundo, embora que, lá em Apocalipse capítulo 7, mostra que, Apocalipse 7, mostra que as testemunhas, os 144 mil, são das 12 tribos. Tá? São das 12 tribos que são eleitos, exceto Dan, exceto a tribo de Dan, que não vai participar. Quem vai tomar o lugar dele vai ser Manassés, que é filho de José. E então eles também estarão aqui no começo, eles voltarão aqui também junto com eles, esses que vão fazer parte do testemunho. São das 12 tribos. Essas 10 tribos ali, eles vão cumprir o evangelho do reino. E depois eles vão voltar no finzinho. Não, eles vão fazer parte, eles vão passar junto. Eu não sei bem os detalhes, né? Mas eles não são diretamente culpados da morte do Messias. Essa é a diferença. Por isso que eu estou falando, a diferença deles, das 10 tribos com os judeus aqui, é que eles não são culpados diretamente da morte do Messias. Né? Embora são parte de Israel, por isso que eles vão reinar com Cristo também. Serão parte das 12 tribos. Toda a descendência. Deus vai separar todos. Vai existir outra vez Israel e os gentios, né? Daí acaba o tempo dos gentios. Né? O que é o tempo dos gentios? Agora pergunta, agora é minha vez, vai. O que é o tempo dos gentios? Foi dito aqui acerca de que é o que vai acontecer. O senhor faz menção aqui, quando ele falou aqui, ele faz menção que eles seriam dispersos. Vamos ler esse versículo? Lucas 21, versículo 20 ao 24. E é o versículo 24 que é o assunto, né? Mas lê do versículo 20 para poder entender que tempo é esse. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança serão estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ele está falando aí, menção aqui desse dia aqui, no começo da igreja, quando o general Tito, romano, destruiu Jerusalém. Essa data aí que ele está falando. Quando vir de Jerusalém sitiada, é esse dia aqui, E Jerusalém vai ser destruída e serão dispersos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete e Jerusalém será pisada por eles, pelos gentios. Então, o que caracteriza o tempo dos gentios? Os tempos dos gentios. Normalmente se pensa que o tempo dos gentios é isso aqui, mas na verdade faz parte. Porque o que caracteriza o tempo dos gentios é o quê? Se é tempo de gentios, porque está relacionado a Israel, não é verdade? No tempo em que Jerusalém for dominada por gentios, é o tempo dos gentios. E isso teve início aqui com Nabucodonosor. Nós não tivemos tempo de ler isso também, tá? Mas aqui o que acontece foi que quando Nabucodonosor levou, ele teve aquela visão, estátua, lembra? Nabucodonosor viu uma estátua grande, que tem a cabeça de ouro, os peitos de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro de barro. Ele ficou maravilhado, e Daniel foi lá para interpretar
a visão dele, o sonho dele, ele fala que eram os reinos que haveriam de existir até que aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mão viesse e batesse no pé da estátua e aquela estátua caísse e não ia sobrar nada dela, e essa pedra ia se tornar um montão tão grande que ia ser visto por toda parte do mundo. Então, era o que ele fala? Que seriam as nações que reinariam sobre Jerusalém até que viesse o Cristo para colocar fim em tudo isso aí. E daí ele fala para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro. Ou seja, Babilônia foi o primeiro império que teve início os tempos dos gentios. Ou seja, começou com ele quando ele imperou sobre Jerusalém e foi, depois dele veio daí os gregos, né? Não, perdão, os persas, né, que é Médio e Persas, que os persas tiveram à frente, depois vieram os gregos e depois os romanos no veio, e os romanos voltarão outra vez, ainda para ensenhorar sobre Jerusalém, e o tempo dos gentios vai terminar justamente na hora que o Senhor vier, para fazer com que Israel seja cabeça outra vez de todas as nações, e não sujeitos. Eles serão cabeça. Porque até então aqui, na época antes do cativeiro, né, eles eram cabeça. Eles eram independentes. Não chegaram a ser diretamente cabeças, né, cabeça das nações aqui, mas pelo menos eles eram independentes. Mas daqui em diante, eles passaram a estarem sujeitos aos gentios. Sempre foram dominados pelos gentios. Isso então se chama os tempos dos gentios. Por isso que o Senhor disse que até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, pelos gentios. Deu para entender ou não? Então, não dá tempo, né? 70 semanas é que mata isso aí, né? Resolve essa questão aí. Mas não dá tempo. Essa eternidade aí é matéria, não tem nada de matéria. Então, nós seremos também, embora glorificados, né? Mas seremos nós mesmos, com nossos corpos, com o Senhor, né? Vai ser tudo continua. A eternidade, quando fala lá da eternidade em 1 Coríntios 15, fala que Deus será tudo em todos, ele não está querendo dizer que vai ser tudo uma coisa só. Não é isso. É questão que Deus será tudo em todos, mas todos estarão, cada um, de acordo com a sua posição. Porque a igreja sempre vai ser a igreja, ela não vai deixar de ser igreja. A esposa do Cordeiro será sempre essa relação. Ela não vai mudar, não vai chegar aqui e vai acabar, e vai virar tudo uma coisa só. Todo mundo vai ser tudo uma nação, uma massa só. Não é isso. Ainda serão cada povo, né? Cada um vai ter a sua posição do Senhor. Isso na eternidade. Por isso que Efésios 3, né? Vamos ler um versículo só para terminar, né? Vamos terminar, senão... Efésios 3, 14 e o 15. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. É cada família, né? Entende? Aí não é toda a família assim. É cada família. Então é nesse sentido que eu estou querendo dizer que existe, por exemplo, vai existir, né, futuramente ainda, essas famílias. A igreja vai ser uma coisa,
Os santos ressuscitados do Velho Testamento vai ser outro grupo. As crianças que morrerem é outro grupo de pessoas. E na terra terão também os grupos de pessoas também. Entende? Então são famílias. Então quando ele fala toda a família, não é uma coisa só. São cada um. E isso na eternidade, quando Deus será tudo em todos, também é nesse caráter, em cada família. Deus será tudo em todos, mas cada um na sua posição. João fala que na casa de meu pai Muitas moradas, exatamente, cada um no seu lugar. Então aqui não tinha o homem. Aqui na eternidade passada não tinha o homem. Agora aqui existe o homem. Morando com Deus. Ou melhor, Deus morando com o homem. Lá não tinha também. Agora existe novo céu e nova terra. A justiça, ela sofre no tempo que nós estamos vivendo. Aqui diz que a justiça reinará. Nós vimos lá em Isaías 11. A justiça reinará. E aqui a justiça habitará. Pedro, aqui na eternidade, a justiça, Pedro diz que a justiça habitará. Ou seja, nesse tempo aqui, na eternidade futura, lá quando nós estivermos, nós devemos entender que não haverá mais provas, como aconteceu aqui, ó. Aqui na eternidade passada, existiu o grande até, né? Até que, né, quando nós falamos no início do estudo, até que achou iniquidade em ti, foi lá com Lúcifer. Nós devemos entender que aqui não haverá mais provas para acabar tudo. Será sempre justiça, sempre paz, sempre tudo. Bom, falando outra vez, teria muito que falar, né? Cada ponto aqui teria muito que falar ainda, mas melhor parar por aqui. E graças a Deus, como os irmãos falam, né, que a cada vez que a gente para ver isso, né, sempre nós vemos sempre coisa nova, então sempre, né, porque é a eternidade, é coisa de Deus, né, não tem limite, né? Não é uma coisa como você ter uma história na mão que você vai repetir sempre aquela mesma coisa. Não é, isso é cada vez, porque não é de Deus, né? Não tem essa. São coisas simples, mas elas tocam a eternidade, tocam a Deus, né? Tocam a dimensão de Deus. Então sempre há algo, né, para aprendermos, né?